Olá a todos, estamos aqui na FCE Pharma Cosmetic, novamente no espaço Talk Science, né? Trazendo alguns emblemáticos cases, né? Algumas empresas para contar de materiais e embalagens relevantes, inovadoras, para compartilhar com vocês. Bom, agora é a minha vez de falar com o Arthur Sdoia, que é o diretor comercial da Bispharma Packaging. Arthur, muito obrigada por abrir uma janela aí do seu tempo. Eu sei que está concorrido lá no stand, né? É uma grande feira, então, naturalmente, é demandado, não tem jeito. Então, eu queria te agradecer, em primeiro, e eu queria, em termos gerais, conversar contigo, né, de como a questão de sustentabilidade tem puxado e empurrado a Bispharma, né, para atender seus clientes que estão buscando essas soluções cada vez mais. Obrigado pelo convite para estar aqui participando do Talk Science. É um prazer para mim estar aqui, contando um pouco mais para você e para o público as soluções que a Bispharma tem oferecido. Eu acho que a primeira, né, importante, vocês estão incluindo PCR nas bisnagas de alumínio, né? Que, sem dúvida, é muito importante, é relevante, queria que você contasse. Primeiro isso, e logo em seguida, né, aí sim entrar nas bisnagas de plástico, que além de ser fantástico, é uma lei, né? É uma regulamentação. Então, primeiro das bisnagas de alumínio, Arthur, conte para nós. Então, até para contar para o público, a Bispharma hoje está em 3 segmentos de mercado, com 3 produtos. São bisnagas de alumínio, para uso principalmente médico e também de coloração para cabelo, e também adesivos e selantes, tem uma participação grande. Bisnagas plásticas, com todas as categorias aí de shampoo, condicionador, de mãos, toda a parte de produtos suaves. Cremes hidratantes, protetor solar, e aerosol, principalmente com desodorantes. É um mercado que vem crescendo bastante no Brasil, né? O mercado brasileiro ainda não tem muitos produtos com apresentação em aerosol, mas é algo que a gente vem vendo um desenvolvimento bem interessante. Então, as nossas primeiras experiências com PCR, elas surgiram através da demanda do próprio mercado. Empresas aí, principalmente as maiores empresas de bens de consumo do mundo, multinacionais, convidaram a Bispharma para ter um olhar mais meticuloso sobre as possibilidades envolvendo o uso de material reciclado nas embalagens. Então, isso começou, no começo, nós analisamos muito a cadeia do alumínio para entender quais eram essas possibilidades e tivemos aí cerca de 3 frentes de trabalho. Uma que envolve mais material importado e as outras 2 no Brasil. As frentes no Brasil, basicamente, elas eram muito focadas em usar material de outras cadeias e, após o consumo, inserir na cadeia dos desodorantes, das embalagens de aerosol e das bisnagas de alumínio, porque a lata de alumínio de aerosol e bisnaga de alumínio é basicamente o mesmo processo produtivo, né? Você parte de um slug, que é uma moeda, então, basicamente, tem que para fazer uma bisnaga reciclada, tem que ter um slug reciclado. Então, parte desse mesmo princípio, que é ter a matéria-prima reciclada. Então, nós tivemos mais êxito na frente internacional, porque já é uma cadeia extremamente desenvolvida, a reciclagem de todos os materiais e também o alumínio na Europa. Então, nós conseguimos desenvolver com um fornecedor europeu uma bisnaga, que é uma bisnaga ou um aerosol, um disco de alumínio que é reciclado de uma própria bisnaga de alumínio e de uma lata de aerosol. Então, a gente gostou muito
dessa possibilidade de ser uma economia circular fechada. Exatamente, fazer o material através dele mesmo. Diferente das frentes do Brasil, que a gente não descartou, estamos inclusive fomentando algumas cooperativas para fazer um trabalho de tratamento das bisnagas e aerosóis após o uso, mas hoje no Brasil a gente ainda não consegue ter uma cadeia completa. Então, entre ter uma cadeia um pouco adaptada e ter uma cadeia segura e que cumpre o ciclo perfeito, e até por isso vai ter a suficiência do material, que também foi uma questão importante, saber onde tem. Você não está garantindo que vai entregar se você não tiver o controle, né, e garantia de fornecimento. Você tem que ter Exatamente. Cadeia, né? Exatamente, porque quando a gente tem a cadeia circular 100%, a gente tem, inclusive, a garantia de que vai ter material para as demandas desse mercado, diferente de que se a gente importasse de outra categoria. Certo. Com as bisnagas plásticas, então, saiu o decreto, né? A gente, desde que saiu o decreto, começou a olhar as possibilidades envolvendo o uso de material reciclado nas embalagens plásticas. É uma discussão bastante diferente, porque o alumínio ele não perde propriedade, então você pode reciclar infinitas vezes e ele volta à forma original. O plástico não. O plástico ele perde propriedade, então tem que ter um olhar sobre qual plástico é esse, qual é a próxima cadeia e para onde vai, inclusive com um controle grande que os nossos fornecedores conseguem ter através das análises dos índices de fluidez e das características químicas e físicas daquela resina. Mas, enfim, então a gente começou a inserir resina reciclada pós-consumo. Essa resina é oriunda de embalagens, por exemplo, de produtos de limpeza, de produtos alimentícios. Então, cada fornecedor conseguiu uma fonte segura de acordo com diversas variáveis, próprio relacionamento deles no mercado. E a gente conseguiu selecionar duas resinas que tem, inclusive, que tem o certificado Recicless, que é a garantia de que é uma resina reciclada pós-consumo. Esse foi um primeiro ponto super importante. E depois, através de laudos, a gente foi selecionando resinas com maior ou menor grau de impureza, chegando, claro, nas de menor grau de impureza. Essas duas resinas, esses dois fornecedores selecionados, eles estão, nesse momento, submetendo o material dele para análise, para entender se eles conseguem obter os certificados apropriados para uso cosmético, como se fosse o Cospatóx, ou eventualmente também para uso alimentício, que seria desejado em todos os materiais que a gente produz. Tá. E aí você está falando especificamente de bisnagas em PE, em polietileno. Sim, as bisnagas que a gente produz são 100% em PE. Tá. A tampa das bisnagas pode ser em PE e PP. Até uma informação importante sobre os resultados que a gente atingiu. Nós chegamos numa bisnaga que tem 30% de resina reciclada pós-consumo. Desses 30%, o corpo da bisnaga e o ombro, eles têm 50% de resina reciclada. Porém, na tampa, por ser uma tampa flip-top, existe um risco de quebra. Tá, do estresse. Isso, tem dobradinha. Repetição, estresse de repetição. Exatamente, é muito específico a condição daquele material para fazer o vai e vem. Então, a tampa a gente ainda não conseguiu começar com os testes de PCR, porque, em primeiro lugar, o produto tem que ter segurança, né? Não adianta ser reciclado e não ter segurança. Mas estamos olhando com bons olhos para a possibilidade de aplicar também PCR na tampa, o que levaria a gente para uma bisnaga de cerca de 50% PCR. E esse é o objetivo da Bisfarma até o final do ano que vem. Para esse ano, nós já atingimos o objetivo, que é 30%.
Diga-se de passagem, esse objetivo de 30% já cumpriria o decreto. De 22. Isso até 2030, porque tem um aumento gradual até 30% até Certo. 2030. Mas, se com bisnagas de alumínio a gente já tem uma embalagem 100% PCR, Bisnaga e tubo aerosol. tubo de aerosol, sinceramente falando, 30% nos pareceu muito tímido, né? A gente entende que Dá para avançar. dá para chegar em 50%. Mas tem que ser com segurança, com garantia de fornecimento, né? Porque a Bisfarma não começou ontem, né? Já tem uma trajetória Sim. de seriedade, né? De garantia. Então, eu acho que não importa a quantidade, né? Chegou em 30, vai chegar a 32, 34, né? Com segurança. Eu acho que isso é fundamental. Porque tem desafios técnicos, não dá para, de um dia para o outro, né? Avançar, né? De forma até às vezes irresponsável, né? Coloca um balão de ensaio e sai fazendo, né? Não, então, isso tem que ser na medida, né? Sim, eu acho que tem uma tendência clara no que a Bisfarma entende dessa forma, que a tendência clara é de só usar material reciclado na produção de embalagens. Quando possível. Quando possível, mas de fato existem muitos trabalhos sendo feitos aí no Brasil e fora do Brasil para ir se elevando cada vez mais o Sim. uso, com cada vez mais rastreabilidade da cadeia e Sim. designando qual é o material adequado para cada etapa da cadeia. Porque no caso do plástico, que ele tem a perda de propriedades, então não seria necessário usar uma resina primária para fazer algo que você consegue fazer com uma resina, por exemplo, de terceira viagem, né? Então, acho que a regulação do mercado deve passar por aí da gente... Vai evoluir também. Sim, com certeza. A superação dos desafios, né? Uhum. E eu queria aproveitar, Assunta, para comentar de uma outra tendência na parte das resinas, especialmente nas bisnagas plásticas, seja no corpo, ombro, ou também nas tampas, que são mais volumosas. Aqui a gente tem uma tampinha de bisnaga de alumínio, já com um percentual representativo de resina biodegradável. Então agora... Resina bio, né, também. Sim. Bio e biodegradável. Exatamente. Substituindo... Muito bem lembrado. Bio e biodegradável. Sim, e substituindo material fóssil. Exatamente. Então, quando a gente olha no decreto que colocou uma atenção muito grande para o uso de material reciclado pós-consumo, acho que isso determinou um padrão. Porém, em relação ao outro percentual que é autorizado o material primário, hoje a gente já encontra alternativas de resina bio que tem uma biodegradação muito mais rápido, que contém uma pegada de carbono muito mais curta. Posso falar dessa? Pode, claro, menor. Nesse caso aqui, a gente, com uma parceria com um parceiro, conseguiu desenvolver uma tampa para bisnaga de alumínio com 30% de resíduo de arroz, né? Foi um trabalho muito interessante aí, desenvolvido a muitas mãos, em que a gente conseguiu usar resina PCR pós-consumo no percentual indicado pelo decreto e mais resina fóssil, que se degrada com mais rapidez e contém uma pegada de carbono inferior. Então, estamos avançando muito rapidamente para termos cada vez mais produtos cada vez mais sustentáveis. Isso aí. E é uma jornada, né, que não vai ter stop, né? Eu acho que é o que precisamos, né? O mundo buscar alternativas, partir com certeza para a circularidade, para usar materiais que seriam, né, no caso desse resíduo de arroz, que seria descartado, incinerado e entra na cadeia
reduzindo o impacto de CO2, né? Então, somando todas as ações, com certeza vamos ter cada vez mais embalagem melhor para o mundo melhor, né? Para todo mundo. Sem dúvida. No caso do alumínio também, aproveitando para destacar, hoje o alumínio, apesar do Brasil estar atrasado na parte do alumínio reciclado pós-consumo, em relação à fabricação primária do alumínio, o Brasil tem o alumínio com a menor pegada de carbono do mundo. São cerca de 3 toneladas de carbono para cada 1 tonelada de alumínio produzido. Enquanto no mundo chega até a 10. Chega até a 10. Por exemplo, se fizer o alumínio através de fonte fóssil, né, fonte de energia fóssil, seria uma pegada muito maior. Então, no futuro, o que a gente vê é o Brasil, quando for possível a gente fazer a cadeia do PCR pós-consumo no Brasil, do PCR no Brasil, a gente vai ter o alumínio com a menor pegada de carbono sendo reciclado. Então, estaremos muito bem posicionados com um produto, avanço, né? Com um produto muito que olha muito para a natureza e para os impactos ambientais que são inevitáveis para as nossas atividades, mas sem dúvida. Mas as embalagens, elas são importantes, são fundamentais para termos alimentos, né, para salvarmos alimentos e para salvarmos os remédios, né? Não dá para viver, né, sem embalagens, né? É um romantismo que não cabe. Sem dúvida. Bom, Arthur, muito obrigada pela atenção. Quem quiser saber mais, procure a Bisfarma, procure o Instituto, estaremos com certeza à disposição para conversar, para falar mais sobre esses assuntos. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.